Bom, na nossa última aula aí a gente tinha parado em tamanho de escala. Iríamos falar aí sobre o tamanho dela. Bom, em relação ao tamanho da escala, temos três tamanhos aí para a escala. Temos a escala grande, que vai de 1 para 50 até 1 para 100. Nessa aí você vai utilizar para confeccionar plantas de engenharia. Já de 1 para 500 e 1 para 20 mil, plantas urbanas. Escala média de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil, mapas topográficos, ou seja, para a representação do relevo. E fechando a escala pequena, acima de 1 para 250 mil. Aí você vai confeccionar aí mapas geográficos, atlas, globo. Pessoal, uma observação aqui, não sei se vocês observaram, quando o denominador ele é pequeno, a escala ela é grande. Quando o denominador é grande, a escala é pequena. Então, prestem bastante atenção nisso aí. Aqui você tem um exemplo aí de planta de engenharia, um exemplo de uma planta urbana, tudo isso de escala grande. Por quê? O que essa escala fala para a gente? Gente, é o seguinte, para você ter uma planta de engenharia, significa dizer o quê? Que você precisa de muitos detalhes, correto? Se você precisa de muitos detalhes, você tem que ter um denominador pequeno. Por exemplo, a escala de 1 para 50, ela quer nos dizer o quê? Que a área foi reduzida 50 vezes. 1 para 100 significa que a área foi reduzida 100 vezes. Então, quando você aumenta o denominador, automaticamente você está diminuindo ainda mais a área. Então, para aqueles mapas que você precisa de muitos detalhes, você não pode reduzi-la muito. Olha aí uma planta de engenharia. Olha a quantidade de detalhes que você tem. Cara, numa planta de engenharia você consegue ver o plug da tomada, a tomada, você consegue ver o vaso, você consegue ver a mesa, você consegue ver a cama. Então você precisa reduzir pouco para que você tenha mais detalhes. Agora, olha aqui uma planta urbana. Olha a quantidade de vezes que aumentou para poder reduzir mais, se comparado com a planta de engenharia. Aqui a gente está vendo vaso sanitário. Olha aqui numa planta urbana. A gente mal está vendo a casa. Beleza? Então, à medida que você aumenta o denominador, você vai perdendo detalhes. Olha um mapa topográfico. Não conseguimos ver nem a cidade. Aí o globo terrestre, na escala pequena. Agora, olha aqui as observações. Quanto menor o denominador, maior será a escala. Quanto menor o denominador, maior serão os detalhes. Denominador pequeno, correto? Escala grande, porém, mais detalhes. Quanto menor o denominador, menor é a área. Aí eu coloquei para vocês aí, ó. Escala maior, mapa mais detalhado. Escala menor, mapa com poucos detalhes. Pessoal, muitas das vezes, nos vestibulares da vida aí, ao invés de cair exercício de escala exigindo conta, para de repente você estar aí calculando a distância real, ou calculando o valor da escala, ou então calculando a distância no mapa, vai se trabalhar com as teorias de escala, como, por exemplo, isso aqui. Eles podem inverter o sinal, ou ele pode colocar aqui menor, entendeu? Para você julgar se é falso ou verdadeiro. Então, fiquem espertos que, na grande maioria dos exercícios que caem de escala em geografia, não vou nem falar em matemática, em geografia, a grande maioria dos exercícios estará cobrando de vocês essa teoria que nós estamos trabalhando aqui, entendeu? Vamos lá. Bom,
Aqui a gente vai trabalhar com 3 fórmulas para poder se calcular distância real, que é o Dzão, distância no mapa, que é Dzinho, e E, que é a escala. Então, para você achar a escala, aí você tem aqui a fórmula. Escala é igual a Dzão dividido por Dzinho. Para você achar a distância real, Dzão é igual a Dzinho vezes E ou E vezes Dzinho, tanto faz, tá? E para fechar, você tem para achar Dzinho é igual a Dzão dividido pela escala. Então, essas aqui são as 3 fórmulas para você achar escala, para você achar Dzão e para vocês acharem Dzinho, beleza? Tá, vamos lá. Bom, tabela de transformações de unidades. Eu coloquei também uma tabelinha das unidades que mais são utilizadas em exercícios, tá? De escala. Temos aí de centímetro para milímetro, de centímetro para metro, de centímetro para quilômetro. Você for transformar de centímetro para quilômetro, dividir por 100 mil. Aí você tem a tabela de transformação de metros para milímetro, de metro para centímetro, de metro para quilômetro. E fechando aí, você tem as unidades de transformação em quilômetro. Quilômetro para milímetro, quilômetro para centímetro, quilômetro para metro. Beleza? Então, isso aqui, querendo ou não, ajuda nos cálculos, né, de um exercício. Galerinha, isso aqui, ó, é decoreba mesmo, tá? Bom, aqui eu tenho só um exercício para a gente poder dar uma fixada sobre escala. Então, aí, no mapa a seguir, a distância em linha reta entre as cidades de Araçatuba e Campinas é de 1,5 centímetros. Na realidade, essa distância é a de aproximadamente, então aí ele está querendo aí a distância real, beleza? Então, qual que é a fórmula que você vai utilizar? Dzão é igual a Dzinho vezes E. Tá. Quanto que vale Dzinho aí no mapa? Vale 1,5. Beleza. Você vai multiplicar isso aí pela escala. Nós sabemos, pessoal, que toda escala que você encontrar e não tiver unidade na frente dela, correto? Essa unidade está em centímetro. Beleza? Só que ele quer, pelo que a gente percebeu aqui no exercício, ele quer a distância real em quilômetro. Então, você vai ter que transformar isso aqui de centímetro para quilômetro. E pela nossa tabela de transformação lá de centímetro para quilômetro, é a mesma coisa que você pegar isso aqui e dividir por 100 mil. Como é o número inteiro, basta 100 mil tem 5 zeros. É só você vir aqui na escala e cortar 5 zeros. Então, vai ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar quanto aí? 250. Então, 1 vezes 250. Quanto que dá 1 vezes 250? 1,5 vezes 250. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Bom, 2. 2 vezes 5, 10. 1, 2. 0, 5, 2. 0, 5, 7, 3. Então, vai dar aí 375, galerinha. Vocês entenderam, então, como é que ajuda demais em relação a você saber, já de qual salteada aqui, as fórmulas para achar? Tranquilo, pessoal? Deixa eu dar uma interrompida aqui. Pessoal, em relação à questão de escala, ficou alguma dúvida, ficou alguma pergunta, alguma observação? Lembre-se, pessoal, que dentro de um mapa, não importa a projeção, um dos principais elementos que se tem dentro de uma projeção cartográfica, que vai ser assunto para nós posteriormente, é a escala. Por quê? Porque é a partir da escala que você vai ter a quantidade de detalhes que vocês precisam. Tranquilos? Pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou alguma pergunta, alguma observação? Tá tranquilo? Tá de boa? Só me dá um feedback aí rapidinho para a gente continuar.
Tá beleza? Não, tranquilo então, galerinha. Deixa eu entrar aqui agora, compartilhar aqui agora uma nova tela com vocês. Pessoal, só me dá um alô aí se vocês estão vendo aí a tela aí. Tá, beleza. Bom, então vamos lá. Nosso assunto agora são os chamados fusos horários. Tá. Fusos horários ou zonas horárias. Aí eu vou passar para vocês um conceito. O que são os fusos horários? São cada um dos 24 fusos traçados por uma linha imaginária de um polo a outro do globo terrestre. Tá. Por que ele é dividido em 24 fusos? Tá. Foram criados em 1984 durante a Conferência de Washington. Então, aqui a gente está trabalhando um pouco de teoria da criação do conceito de fusos horários, né? E da criação dos fusos horários. Então, os fusos horários foram criados durante a Conferência de Washington em 1884. Olha aí. Em relação ao meridiano de Greenwich, qualquer ponto sobre a superfície terrestre varia de 0 a 180. De 0 a 180 para oeste e de 0 a 180 para leste. Assim, a longitude completa da Terra é de 360, que, divididos pelas 24 horas de duração do dia, arredondando, né, que o tempo real é de 23 horas, 56 minutos, 0,4 segundos. Aí, arredondando 24 horas, tá? Dão como resultado 15 graus. Então, o que ele está querendo dizer para a gente? Que cada fuso horário, correto? Ou seja, uma hora é equivalente a 15 graus. Dessa maneira, cada 15 graus que o nosso planeta gira corresponde a uma hora. Por quê? Porque no período de uma hora de giro da Terra, agora não esquecendo, né, gente, que é o movimento que dará origem aos seus horários, é um movimento de rotação da Terra, né? É bom lembrar isso aí, correto? Então, no período de uma hora que a Terra executa no seu movimento de rotação, ela vai girar 15 graus. Num período de 2 horas, 30 graus e assim por diante. Esta uma hora que tem 60 minutos, que dividido pelos 15 graus, darão 4 minutos para cada 1 grau. Ou seja, durante um período de 4 minutos que a Terra girar, ela vai girar 1 grau. Beleza? Tá. Vamos lá. Em 1895, quando a Conferência de Geografia realizada em Londres, foi estipulado que todas as regiões dentro de um mesmo fuso adotaria o mesmo horário. Porque antes você tinha regiões aí que não se tinha ainda essa divisão, né, de fuso horário. Você tinha aí dentro de um mesmo fuso 2, 3 regiões que estavam utilizando horários distintos. Então, para evitar toda essa confusão, foi estabelecido que as regiões que estivessem dentro de um fuso iriam estabelecer o mesmo fuso para todas essas regiões, correto? Tranquilo, pessoal? Tá. Então, aqui a gente tem um mapinha aqui, correto? Hemisfério ocidental, hemisfério oriental. Agora, não esquecendo também, gente, o seguinte, o meridiano de referência estabelecido por essa conferência foi o meridiano de Greenwich. E foi estabelecido o seguinte, que todas as regiões do hemisfério oriental estarão adiantados em horas em relação ao meridiano de Greenwich. E todas as regiões do hemisfério ocidental, ou seja, do hemisfério oeste, estarão
atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Por quê? O que as regiões que estão a oeste estão atrasadas, que estão a leste estão adiantadas. Alguém sabe me responder, galerinha? Por que as regiões que estão no oeste estão atrasadas e que estão no leste estão adiantadas? Alguém sabe? Pode ligar o microfone e me responder. Por quê, galerinha? Pode nascer do sol? Ah? Nascer do sol? Não. Não, tem relação, mas a explicação mais concisa não é essa. Lembra que a gente trabalhou em movimento de rotação da Terra? Qual que é o sentido do movimento de rotação da Terra, hein? Né? De oeste para leste? Então, em um primeiro momento, aí quando está relacionado ao que você falou, em relação ao nascimento do Sol. Tá? Então, primeiramente, a primeira área a ser iluminada são as áreas do hemisfério leste. Aí, como sentido de movimento de rotação da Terra, esse aqui que eu estou fazendo para vocês aqui com o mouse, ó, esse aqui, ó, de oeste para leste. Correto? Então, aqui iluminado primeiramente. Aí, com a continuação do movimento de rotação, o hemisfério leste vai ficar de noite e o hemisfério oeste de dia. Então, tudo que está no leste é adiantado e que está no oeste é atrasado devido ao movimento de rotação da Terra que se dá de oeste para leste. Beleza? Tá. Aí você tem uma explicação o porquê que é dividido os hemisférios leste e oeste em 180 graus. Então, vai do 0 aos 180 oeste, do 0 aos 180 leste. Beleza? Bom, vamos lá, galerinha. Aqui, eu vou mostrar para vocês aí 4 regrinhas que eu estipulei. E se vocês decorarem e entenderem, primeiramente entender, tá? Essas 4 regrinhas, vocês conseguem, pessoal, resolver qualquer exercício de fuso horário de qualquer vestibular do Brasil. Tá. Quais são essas 4 regrinhas? A primeira regra, observar quando você vai se deparar, por exemplo, com um exercício de fuso horário. Com certeza vai estar envolvido no mínimo 2 cidades. E cada cidade tem a sua localização em relação à sua longitude. Se você observar que essas 2 cidades estão em hemisférios iguais, o que você vai fazer? Você vai diminuir os graus. Agora, como por exemplo, a cidade A, 70 leste, ou a cidade B, 120 leste. Então, ambas no leste. O que você vai fazer? Você vai diminuir os graus. Agora, se uma cidade estiver no leste e outra no oeste, ou seja, está em hemisférios diferentes, o que você vai fazer com os graus? Você vai somar os graus. Depois eu tenho um exercício que eu resolvi numa folha de A4, tirei uma foto e coloquei aqui nos slides para mostrar para vocês aqui a utilização de cada regrinha uma por uma, tá? Segunda regrinha, você vai, depois que você diminuir os graus, você vai, se você observar que nessa diminuição ou nessas somas é maior ou igual a 15 graus, o que você vai fazer? Você vai dividir por 15 e vai achar horas. Porque o nosso objetivo aqui não é ter a diferença em graus. O fuso horário trabalha com horas. E nós sabemos que a cada 15 graus é equivalente a 1 hora. Então, se depois você diminuir aqui, ó, hemisférios iguais, você diminuir os graus e você teve de 15 graus acima, o que você vai fazer? Vai dividir por 15 e vai achar horas. Beleza. Mas você diminuiu ou somou os graus e foi menor do que 15 graus. O que você vai fazer? Você vai multiplicar por 4 e vai achar minutos. Beleza? Terceira regrinha. Resto na divisão, vamos supor que você pegou aqui, ó,
na segunda regra, você dividiu por 15. Só que nessa divisão teve resto. Mas olha aqui, ó. Se esse resto for menor do que 15 graus, o que você vai fazer? Você vai pegar esse resto e multiplicar por 4. E a unidade vai ser o quê? Minutos. Aí, fechando aí, a quarta e última regrinha, setinha para frente, você vai somar as horas. Setinha para trás, você vai subtrair as horas. Tá? Ah, professor, está meio confuso essas regrinhas aí. A hora que a gente chegar lá no exercício, vocês vão entender tranquilamente. Bom, antes, eu já vou pular lá para a gente poder entender essa regrinha. Tá aqui. Todo mundo vendo aí, gente? Cidade A e cidade B, só me dá um feedback aí rapidinho. Sim, dá pra ver. Sim, sim, sim. Tá, beleza, pessoal. Então, o seguinte, com certeza lá no vestibular que vocês estarão fazendo, o exercício estará em forma de texto. Mas o que você pode fazer? Você pode simplesmente resumir o texto em isso aqui. Lá no exercício do vestibular vai estar escrito, vai estar o nome de uma cidade, que aqui eu chamei de cidade A, vai dar a longitude dessa cidade e vai dar a hora nessa cidade. Aí vai dar o nome de outra cidade, que aqui eu chamei de cidade B, terá que dar também a longitude dela e vai estar perguntando as horas. Então, vamos lá para a primeira regrinha. A cidade A e a cidade B estão em hemisférios iguais ou diferentes, pessoal? Cidade A e cidade B, hemisférios iguais ou diferentes? Estão em hemisférios diferentes, como eu sei. Olha aqui, uma está no oeste e a outra está no leste. O que fala a primeira regrinha? Hemisférios. Qual slide? Das regrinhas, ô Fernanda? Tá, espera só um pouquinho. Galerinha, não esquecendo, tá? Não esquecendo que eu vou disponibilizar para vocês isso lá no Classroom, tá? Tá aí, ó. Beleza? Tá, beleza, então. Deixa eu voltar no exercício. Tá. Tá, então temos aí a cidade A e a cidade B. Essas duas cidades se localizam em hemisférios diferentes. O que fala a primeira regra? Que quando duas cidades tiverem hemisférios diferentes, você vai somar os graus. Então, vem aqui, ó, 45 graus mais 105 graus. Deu quanto? 150. Beleza. Depois que você somou os graus ou subtraiu os graus, você vai cair na segunda regra. Se o valor que você obteve foi menor que 15 graus, o que você vai fazer? Você vai multiplicar por 4 e achar minutos. Agora, se você achou de 15 graus para cima, correto? Você vai dividir por 15. E outra coisa, pessoal. Se de repente você vai cair agora... Vocês entenderam aí a segunda regrinha? Então, por que você vai dividir por 15? Porque o valor que você obteve foi 150 graus. E eu quero saber o que equivale 150 graus em relação a horas. Mas eu sei que uma hora é equivalente a 15 graus. Então, eu venho aqui e divido por 15. Então, 150 graus dividido por 15 vai dar 10. Ah, professor, sobrou o resto aqui, 16 graus. O que aconteceu? Com certeza você fez a conta errada. Correto? Beleza? Então, você utilizou a segunda regrinha,
você dividiu por 15. Houve necessidade da terceira regra? Não. Não houve necessidade, que a terceira regra fala sobre resto e divisão. E o resto aqui foi 0. Beleza? Tá. O que você vai fazer agora? Você vai montar um gráficozinho. Você vai traçar uma reta, de fora a fora. Aqui você vai colocar Greenwich. E simplesmente você vai agora pegar os dados do enunciado e jogar nesse gráfico. 45... Ah, outra coisa, galerinha. Se você inverter isso aqui, ó, lascou. Se de repente você colocar aqui W aqui e o E aqui, aí complica. Aí erra tudo. Não pode, né? Beleza? Galera, quando eu dou uma paradinha assim que eu estou tomando água, tá? Então, beleza. Então, eu vou pegar os dados aqui do enunciado e vou jogar no gráfico. 45 graus oeste. 45 oeste. Eu vim cá do lado oeste, coloco 45, deu as horas? Deu. 5 horas em cima. 105 leste. Está perguntando as horas. Vem aqui do lado leste, coloco 105 e coloco interrogação em H. Agora eu vou utilizar a quarta regra. Lembra que eu falei que setinha, quando a setinha for para frente, a gente soma as horas, setinha para trás, a gente diminui as horas. Só que essa seta, ela precisa de um referencial. Qual que é a regra de onde sempre a seta vai sair e para onde ela vai? Ela vai sair sempre da onde deu as horas, de onde deu as horas, e vai para onde está perguntando as horas. Então, a regra não é, ela vai de oeste para leste? A regra não. É de leste para oeste? Não. A regra é, ela vai sair da onde deu as horas para onde está perguntando. Neste exemplo deste exercício aqui, ela saiu do 45 e foi para o 105. Então, a gente pode perceber que a setinha foi para frente. Quando a seta vai para frente, faz o que com as horas? Somam as horas. Agora, uma observação, tá, pessoal? Mesmo que seja a soma, tá? Sempre pegue, sempre pegue a hora de enunciado primeiro. Qual que é a hora de enunciado? São 5 horas. Tá aqui. Setinha foi para trás, para frente. Vou somar. Somar com quem? Com a diferença de fuso horário. Galerinha, quando você acha a diferença de fuso horário, 95% do seu exercício está pronto. Aí basta você saber se você vai somar com a hora do enunciado ou você vai diminuir da hora do enunciado. Correto? Então, beleza. Então, eu venho aqui e coloco as 10 horas aqui embaixo, que é a diferença de fuso horário, e faço a soma. Então, na cidade B, na cidade A, localizada a 45 graus oeste, são 5 horas da manhã ou da tarde, hein, pessoal? 5 horas da manhã. Que em fuso horário se trabalha com o universo de 24 horas, tá? Se fosse 5 horas da tarde, seriam 17 horas. Beleza? Enquanto que na cidade B, localizada a 105 graus leste, eu acabei de descobrir que são 15 horas ou 3 horas da tarde. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta aí em relação como que se utiliza as 4 regrinhas? Outra coisa, eu aconselho para vocês, geralmente, o enunciado de um exercício de fuso horário, galerinha, vem no mínimo aí umas 5, 6, 7, 8 linhas. Olhem em que eu transformei 8 linhas. Em 2. Eu simplesmente sintetizei aquelas 8 linhas em 2. Isso facilita demais o trabalho. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, gente, em relação a como que se utiliza essas 4 regrinhas nos exercícios? Me dá um feedback aí rapidinho para a gente continuar a nossa aula, por favor. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Como trabalhar com essas 4 regrinhas? De boa?
Não, beleza, então. Então, deixa eu voltar aqui. Onde que nós tínhamos parado? Pessoal, importantíssimo isso aqui, pessoal. Mas é muito, não é pouco, não. Quando cai exercícios envolvendo cidades brasileiras, você vai ter que se virar, porque no exercício, na grande maioria das vezes, eles não vão dar longitude para vocês. Mas o seguinte, cara, eles vão pegar a cidade mais estranha no mundo, por exemplo, Cabobró, mas vão te falar em que estado fica. Beleza? Então, vamos lá. Em relação ao primeiro fuso do Brasil, o primeiro fuso que está aqui a 30 graus. Como é que eu sei que ele está a 30 graus, hein? É porque eu sei que está atrasado 2 horas em relação a Greenwich. 2 horas é equivalente a 30 graus. Então, o primeiro fuso brasileiro, a gente vai encontrar as ilhas de Penedo, de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Atol das Ocas, Trindade e Martim Vaz. Esse é o primeiro fuso brasileiro, localizado a 30 graus, que estará atrasado 2 horas em relação ao Greenwich. O segundo fuso brasileiro, localizado a 45 graus, como eu sei, está atrasado 3 horas. Beleza? Tá. Quem está aqui? Os estados do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e os estados do Sudeste. E um pedacinho aqui do Pará. Aí no terceiro fuso, você tem aqui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima. E no quarto e último fuso, galerinha, está o Acre. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, antes disso, né? Nossa, velho, tá travando demais aqui. Tá, então voltando aí. Tá. Então, primeiro fuso, segundo fuso, terceiro fuso e o quarto fuso. Pessoal, neste quarto fuso aqui está apenas o Acre, beleza? Tá. Pessoal, o nosso presidente, né, Jair Bolsonaro aí, o presidente Jair Bolsonaro, aliás, né? Tá. Esse ano ele estipulou que não haveria horário de verão. Mas quando tinha-se horário de verão no Brasil, apenas 2 regiões não entravam. A região Norte e a região Nordeste. Toda a região Centro-Oeste, Sudeste e Sul entravam. Aí eu pergunto para vocês, por que que a região Norte e Nordeste não entravam no horário de verão? Não esquecendo, né? Que quando você entra no horário de verão, você atrasa os relógios, né? Inclinação da Terra. Vamos lá. Pessoal, eu vou interromper aqui. Está faltando aí 1 minutinho para terminar a nossa aula. Você já viu? Isso, justamente, Duda, exatamente. Justamente. Mas a gente vai voltar nisso aí. Eu vou dar uma interrompida aqui. Já está lá para vocês. O Albino já colocou, eu já mandei os 2 links das 2 aulas de hoje, tá? Então eu vou interromper aqui, tá? A nossa aula e já vou entrar lá no nosso segundo link, beleza, pessoal? Então, um beijo para vocês. Eu já vou entrar lá e já entra automaticamente.